Zacarias capítulo 9. O peso da palavra do Senhor na terra de Adraque e Damasco será o seu descanso, quando os olhos do homem e de todas as tribos de Israel se voltarem para o Senhor. E também Amate será a fronteira lá. Tiro e Sidom, embora sejam sábias. E Tiro edificou para si uma fortaleza e acumulou prata como a poeira e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a destituirá e ferirá o seu poder no mar, e ela será devorada pelo fogo. Ascalon o verá e temerá. Gaza também o verá e terá grande dor, assim como Ecrom, pois a sua expectativa será envergonhada. E o rei perecerá desde Gaza, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e eu cortarei o orgulho dos filisteus, e tirarei o seu sangue pela sua boca, e as suas abominações de entre os seus dentes. Mas aquele que remanescer será para o nosso Deus, e ele será como um governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acamparei ao redor da minha casa por causa do exército, por causa daquele que passa e por causa daquele que retorna, e nenhum opressor passará mais por eles, porque agora vi com os meus olhos. Regozija-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e tem salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um potro, cria de jumenta. E eu cortarei a carruagem de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado, e ele proclamará paz aos pagãos, e o seu domínio será de mar a mar, e dos rios até as extremidades da terra. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos a Sião contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti como a espada de um homem poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e sua flecha sairá como um relâmpago. E o Senhor Deus soprará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os defenderá, e eles devorarão e subjugarão com pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e se encherão com bacias e como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, os salvará naquele dia, como ao rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de uma coroa, levantados como uma insígnia sobre a sua terra. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua beleza. O milho tornará os moços alegres, e o vinho novo as moças. Capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então o Senhor fará nuvens claras, e dar-lhe-ás chuva abundantes a cada grama do campo. Porque os ídolos falam vaidade, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos falsos. Eles consolam em vão, por isso seguiram o seu caminho como ovelhas. Foram afligidos, porque não havia pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores e puniu os bodes, pois o Senhor dos exércitos visitou o seu rebanho, a casa de Judá, e fez deles como a seu cavalo gracioso na batalha. Dele surgiu a esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele sairá todo o opressor. E serão como homens poderosos que pisam os seus inimigos na lama da rua durante a batalha, e eles lutarão porque o Senhor é com eles, e os cavaleiros sobre os cavalos serão confundidos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e eu os trarei novamente para estabelecê-los, porque tenho misericórdia deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei.
E os de Efraim serão como um homem poderoso. O seu coração se alegrará como pelo vinho. Sim, e seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Eu assobiarei para eles e os ajuntarei, porque eu os redimi, e se multiplicarão como antes se multiplicaram. E os semearei por entre os povos, e se lembrarão de mim em terras distantes, e viverão com seus filhos e voltarão. Eu também os farei voltar da terra do Egito, e os ajuntarei da Assíria. E os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará pelo mar com aflição, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão, e o orgulho da Síria será derrubado, e o cetro do Egito partirá. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão para cima e para baixo no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11. Abre as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipestre, pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. Geme, ó carvalhos de Baçã, pois a floresta densa é derrubada. Há uma voz de uivo dos pastores, pois sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos de leões, pois o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor meu Deus: alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores a matam e não se têm por culpados. E aqueles que as vendem dizem: bendito seja o Senhor, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Por isso não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu vizinho e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Eu alimentarei as ovelhas da matança até vós, ó pobres do rebanho. E tomei para mim 2 varas, a uma chamei beleza e a outra chamei união, e alimentei o rebanho. E também cortarei 3 pastores em 1 mês. E minha alma enojou-se deles, e suas almas também me abominaram. Então eu disse: não vos alimentarei mais. Aquela que morrer, morra. A que for cortada, seja cortada, e que o resto coma cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara, beleza, e a cortei em pedaços para quebrar o meu pacto que tinha feito com o meu povo. E foi quebrada naquele dia, e assim os pobres do rebanho que esperavam por mim souberam que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: se achardes bom, dai-me o meu preço, senão deixai-o. E pesaram o meu preço 30 peças de prata. E o Senhor me disse: lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Então cortei em pedaços a minha outra vara, a união, para quebrar a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor tolo, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará aquelas que estão perdidas, nem buscará a pequena, nem curará a que está ferida, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor ídolo, que abandona o rebanho. A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço se secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente.